Olá, galera do Café com a Palavra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E aí, fizeram o dever de casa, compartilharam o vídeo de quarta-feira? Quem compartilhou, levante a mão. Legal, muito obrigado. Se você compartilhou, sou muito grato a você, muito, muito, muito mesmo. Que Deus te abençoe assim infinitamente, né? Como as coisas se repetem, né? E pior que a gente vê repetindo e não aprende, vê repetindo e não aprende, vê repetindo e não aprende. E a gente tem que parar com isso, está na hora da gente crescer, né? Observar e, poxa, se a coisa está errada desse jeito, por que eu vou repetir essa história? Se a coisa deu errado assim com os meus pais, por que eu vou repetir a história dos meus pais na minha vida? Eu não sou obrigado a repetir história, certo? Eu posso escrever uma nova história. Eu não preciso repetir a mesma história. Mas por que eu estou te falando isso? Eu estava lendo aqui agora de manhã, no capítulo 21 de Mateus, a parábola dos lavradores maus. Que Jesus vai contar uma parábola para o povo assim. Havia um senhor, ele tinha uma plantação de uva e ele contratou os lavradores para cuidar dessa plantação e foi embora para longe. E aí no período da colheita ele mandou os seus funcionários ir lá e falar assim, olha só, viemos aqui receber a parte, né? Aí eles olharam e falaram assim, são os funcionários do dono, deram-lhe uma surra e botaram para correr. O dono mandou maior número de funcionários lá e falou, vai lá e recebe a minha parte. Eles pegaram esses outros e mataram. O dono, não satisfeito, isso é uma parábola, vou mandar o meu próprio filho, que eles vão ter que respeitar o meu filho. Mandaram, eles tiraram o filho dele da cidade, mataram o filho dele fora da cidade, né? E o Senhor vai falando assim com eles. E vai falando assim que vocês são. É assim que vocês são. E ele está dizendo sobre o quê? Sobre o próprio filho dele. Deus mandou juízes, mandou profetas, foram mortos, foram expulsos, foram maltratados. Por último, Deus mandou seu próprio filho, que também foi rejeitado, né? E ele fala aqui, olha só. Nunca leste as escrituras? A pedra dos edificados que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça, né, angular. Ou seja, aqueles que vocês rejeitaram é que é a base de tudo. É a base de tudo. E mas isso aí é uma parábola, uma história que Jesus contou para ensinar aquele povo? Sim, mas a história se repete. Toda vez que eu rejeito os ensinamentos do Senhor, toda vez que eu abandono os caminhos do Senhor, eu estou rejeitando Ele. A história está se repetindo na minha vida. Por que eu vou deixar repetir na minha vida? Ele está dizendo aqui, olha só, essa pedra angular é a pedra que começa a edificação. Ou seja, toda a nossa vida espiritual está baseado nessa pedra, que é Jesus. Se vocês rejeitam a pedra angular, se vocês rejeitam a pedra principal do alicerce da vida de vocês, o que vai ser de vocês? O que vai ser de vocês? Certo? Então, ele alertou antes da vida de Jesus, Jesus alertou-os antes da sua morte. Os discípulos, depois escrevendo os evangelhos, nos alerta até hoje, e mesmo assim, a gente continua rejeitando Jesus, rejeitando os seus princípios. Gente, quando eu rejeito o ensinamento de Cristo, quando eu rejeito um princípio de Cristo, eu rejeito o próprio Cristo. Certo? Quando eu estou rejeitando Ele. Quando eu rejeito a palavra, Ele é a palavra, né? Ele é a verdade. Quando você... Não, eu não quero ler, eu não quero aprender sobre Jesus. A Bíblia é um livro ultrapassado. Eu não aceito coisas que estão na Bíblia, não. Eu rejeito isso aí. Você rejeitou o próprio Cristo da Bíblia. Então, aquele povo, no princípio, rejeitou. Durante a vinda de Jesus, o rejeitaram. Rejeitaram os discípulos, mataram todos, com exceção de João. Cara, e a gente viu que o mundo só caminhou pro buraco, pro buraco, pro buraco. Você tá cansado de ver, tem gente aí que tá me ouvindo, que a sua vida tá um inferno. E você sabe porque você se afastou do Senhor, porque você tem rejeitado os princípios de Jesus. Aí a pergunta vai ficar nesse cabo de guerra aí?
Vai continuar repetindo os erros? Será que é muito orgulho? Será que não falta um pouco de humildade da nossa parte? Falar assim, Senhor, tá bom, eu jogo a toalha, cara, eu jogo a toalha. Tu tem razão, a tua palavra é certa. O errado nessa brincadeira sou eu, tá ligado? O errado sou eu e eu me arrependo e eu vou voltar para a sua palavra, porque a sua palavra é que liberta e cura e salva e transforma a pessoa. Entenda uma coisa, eu vi uma frase de um rabino muito séria. Ele falou assim, todos os líderes religiosos, você pode pegar Buda, Maomé, você pega aí todas as religiões, todos os líderes religiosos, né? Eles e todas as religiões, elas trabalham para mudar o homem, é ou não é? Para mudar o homem. O único líder religioso que não trabalhou para mudar o homem, você vê líderes como Gandhi, líderes como tantos outros, né? Allan Kardec, etc. Pode botar toda a fila deles aí. Todas as religiões e todos eles trabalharam para mudar a situação do ser humano. Certo? Jesus não. Jesus é o único que não trabalhou para mudar o homem. Jesus veio para salvar o homem. Se liga, é outro nível. Jesus veio para salvar o homem. Então, o que essa palavra traz para você é salvação. Salvação. Não rejeite essa palavra, não. Não faça como esses homens que rejeitaram, não. Eu também não posso rejeitar essa palavra. Nós não podemos rejeitar essa palavra, porque ao rejeitarmos essa palavra, nós rejeitamos o próprio Cristo. Até o próximo Café com a Palavra. E você que quer nos ajudar, precisamos de parceiros, entre em contato com a gente aqui, tá bom? E compartilhe o vídeo.